Olá, querido aluno, querida aluna do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero que sim. Preparados para a nossa aula de hoje? Tem como título A Arte na Pré-História, então vamos lá. Pré-história é história? Acompanhe aí comigo. Segundo os positivistas da corrente filosófica, para considerar a história uma ciência, é necessário que os fatos sejam provados cientificamente. Logo, a história só passou a existir com o surgimento da escrita, com documentos oficiais, né? Então, gente, como antes não existia escrita, né? Então, não era muito considerado uma história. Então, por isso vem desse nome, né? Pré-história. Foi realmente para ser história mesmo, quando realmente surgiu os documentos oficiais, né? Que foi através da escrita. A arte existe desde a pré-história. Vamos lá, o tempo do Paleolítico, né? Que é a idade da pedra lascada, tá? E preste bem atenção, viu? Que isso cai no Enem. Mesolítico, que é a transição entre o Paleolítico e o Neolítico, tá? É o meio ali entre eles. E o Neolítico. A arte na pré-história. A arte na pré-história caracteriza-se principalmente pelas pinturas rupestres, tá? Que são características dessa forma de arte. O que são essas pinturas rupestres? Bom, geralmente eram realizadas em cavernas, né? E o material que eles utilizavam, que não tinham pincéis, coisas como nós temos hoje, eram sementes, né? Plantas, sangue de animais, né? Tudo isso eles carvão usavam e confeccionavam ali, faziam, elaboravam um desenho deles ali nas cavernas. Paleolítico. A arte não está ligada à ideia de arte, mas sim ao desenvolvimento da comunicação e das linguagens. Os seres humanos não tinham habitação fixa. Eles alimentavam do que a natureza oferecia. Caçavam, pescavam, e quando suas fontes de sobrevivência chegavam ao fim, buscavam outro lugar, tá? Isso aí que os historiadores afirmam sobre isso, tá bom? Localização, Ásia Central, África, Europa, idade da pedra lascada. Os homens tinham uma maneira rudimentar de produzir seus objetos. Então, a gente vê os principais objetos, tá, da época, os artefatos feitos de madeira, osso, pedra. Os objetos eram feitos para a utilidade dos seres humanos e sua sobrevivência. No Paleolítico, né, mais ritualísticas do que artísticos, utilizavam sobreposição de formas para dar a ideia de movimento. Utilizavam materiais como sangue, carvão, flores, tá? Que eu já falei para vocês. Não existiam planos definidos e nem boa orientação espacial na composição, né? Então, a gente também vê aí na arquitetura, né? Destaca-se 3 formas básicas da estrutura. Vamos conhecer essas 3? Então, vamos lá. A primeira aí é denominado de menin, né? Ou perafita. É um monumento pré-histórico de pedra cravado verticalmente, né, em pé, assim, no solo, ortóstafo, né, às vezes de tamanho bem elevado, às vezes encontram-se menhires, né, com forma de círculos e mais formas, tá? Então é uma estrutura. Próxima estrutura, né? Os dolmens, né? Interessante aí, né? São monumentos megalíticos, tumulares coletivos construídos por humanos, tá? Aí tem toda a datação dele, tá bom? O nome derivado do bretão dou, mesa, e men, pedra, né? Realmente, ó, você vê na imagem, né? Parece uma mesa, né? Interessante. Próxima aí é o Crommelech, né? Então, o Crommelech, né? E então, essa altura dele, né? Ele começou a ser erigido aí, né? Nessa época, né? Tá bem interessante esse Crommelech, né? Agora a gente vai ver sobre a escultura. Os homens não tinham tantas habilidades com as ferramentas e em diversos lugares foram encontradas pequenas esculturas femininas, né? Chamadas de Vênus. Tinham como características seios e quadris fartos, amuleto para pedir fartura e fertilidade para a terra, né? Então, muitos, né, acreditavam, né, nesse ritual de que se andassem com um amuleto desse, né, símbolo aí, né, quer dizer que iam ser fartos, prósperos, né? E como, gente, esse amuleto para eles era muito bonito, né? Por quê? Porque lá naquela época a comida era muito escassa, então eles tinham que caçar, tudo era difícil, não tinha mercado, tinha que comprar, então muitos que passavam fome, estavam muito magrinhos.
Então, quanto mais forte a pessoa, né, naquela época, mais bonito era, né? Então, a gente vê aí, né, esse amuleto, né? Então, simbolizava aí a fartura, né, a fertilidade, né? Esse amuleto é chamado de Vênus, né? Mesolítico. Ocorreram mudanças nas linguagens e na comunicação. Os Homo sapiens passou a viver em grupos maiores e controlar o fogo. As ferramentas eram mais elaboradas, pinturas rupestres produzidas em maior quantidade. Com o controle do fogo foi possível aquecer, cozinhar alimentos e espanar animais selvagens. Então melhorou bastante depois que eles conheceram então o fogo, né, de acordo aí com a história. Desenvolvimento da instrumentalização, cozimento no barro, produção de utensílios em cerâmica, queima de madeira, carvão e objetos mais elaborados para ampliação de interferência humana no meio ambiente. Então, a gente vê escultura, né, grande evolução técnica, objetos criados não somente destinados à sobrevivência, como flecha ou lança, né? Então, as esculturas tinham formas geométricas e maior abstração, representação simbólica de seres humanos. Vocês podem ver aí na imagem. Pinturas rupestres, né? Apesar de existir no Paleolítico, ganhou mais expressividade no Mesolítico, tá bom? Chamada aí, ó, de mãos negativas, né? Interessante, né? Várias mãos assim, desenhadas na caverna, né? Não havia muitas figuras humanas representadas e se primavam pela representação dos rituais. Quando os estudiosos falam de arte pré-histórica, eles falam em suposições, pois não há como saber a exatidão das datas dos registros. E as pinturas rupestres tinham caráter religioso, né? Interessante quando você vê aí no quadrinho, né? O pai falando pro filho lá, né, na caverna lá, o que você está fazendo? Aí o pai, já falei pra você parar, né, com esse negócio de estar pintando a parede, né? O que a nossa tribo, né, será reconhecida, vai em muitas luas, né, vai ser, né, pelo que a gente caçou, né, guerreiro, né? Então pegue a sua lança, né? E aí depois, ó, muitos anos depois, o que ficou, né, pra gente na história aí? Foi o quê? Foi os desenhos, né, esses registros aí, né, históricos. Neolítico. Neolítico significa o quê? Nova pedra, na idade da pedra polida, aperfeiçoamento da instrumentalização, domínio da agricultura, começaram a domesticar animais, instalavam-se próximo aos rios, diminuindo a necessidade de sair e se mudar de lugar, desenvolveram técnicas de tecelagem, vestiam tecidos ao invés de peles de animais, aperfeiçoou a produção de cerâmica, né, para guardar o que sobrava. Nesse tempo já é no Neolítico, né? Começou a se relacionar e a reproduzir fora de seu grupo, começou a acumular e trocar seus alimentos. Algumas sementes eram usadas como moedas de troca, pintura rupestre, figura humana estilizada com representações do cotidiano. Então agora a gente vai ver aí artes cênicas, representadas por meio de danças, movimentos, como eram em rituais, fertilidade, cultos e festas. Há indícios de que as manifestações teatrais surgiram em volta da fogueira, sob forma de diálogo e respeito do cotidiano, né? Então a gente vê um pouquinho aí da música, né? Percepção dos sons da natureza. O ser humano usava o seu próprio corpo e os instrumentos feitos com osso para fazer rituais, caçar e se comunicar, né? Então, gente, no Neolítico surgiram os primeiros instrumentos com cordas afiáveis, como os gordofones, e no final desse período, com a forja de metais, passou a ter instrumentos mais apurados, né? E para utilizar a música como arte, né? O que é gordofone? Tá aí, ó, na imagem aí, né? Tá, então cordas, né, esticadas ali, o violão, né, que a gente conhece, tá bom? No Neolítico, tá? Continuando aí, devido às mudanças ocorridas na forma de produção, principalmente a partir do desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais, foi possível ao homem, graças ao excedente de produção, dedicar-se a fazeres antes inviáveis à sua condição de vida. Ganha-se destaque as reflexões sobre a forma e incorporação de novos elementos, como a geometrização e a atribuição de significados culturais
as obras. Então, vocês podem ver aí, né, umas esculturas, né, feitas aí no tempo do Neolítico, tá? E agora vem, então, a nossa atividade, tá? Só repetindo, você, então, pode copiar, tá bom, aí o enunciado, tá, da questão e responder aí, tá? E copiando também a resposta, tá? De caneta, tá? Então, só enunciado a resposta e o capítulo referente que a gente está estudando hoje. Só bota lá, capítulo 1, o tema, o seu nome, o enunciado da questão e a resposta, tá ok? Então, você vai responder essa primeira, tá? Só de marcar, coisa se quiser pesquisar, pode também, se quiser voltar o vídeo, tá? Não pausa, não tem problema. Questão 2, tá? Foi tirada de vestibular, tá? Bem interessante. Questão 3, tá? 4, a 5, também de marcar, 6 também, 7, coisa você dá pausa, tá? Copia só uma parte aí do enunciado, tá? Não tem problema. E a resposta, tá? 8, o 9 e o 10, tá? O 9 você vai descrever quais são as características da arte no Paleolítico e o 10 descreva quais são as características da arte no Neolítico, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. Caso tenha alguma dúvida, me procure, tá? No particular que eu irei te ajudar. Então, até a próxima, beijos e abraços e ó, tchau, tchau!